Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, hoje nós vamos compreender algo que pode acontecer comigo, com você, a cada dia. Sabe por quê? Porque todos nós temos esses sentimentos, o sentimento de poder, de ganho, de riqueza. E isso faz parte da nossa natureza. Então nós precisamos compreender isso, reconhecer que isso é algo que acontece na nossa natureza, mas nós podemos vencer pelo poder de Deus em nossa vida. Então a mensagem de hoje é fenomenal, você não deve perder, deve nos acompanhar. Vamos falar sobre um grande homem, e era alguém que tinha um relacionamento com Deus. A luz de Deus veio sobre ele, ele teve muita luz. Vamos falar sobre Balaão, mas esse Balaão, ele se afastou de Deus unicamente pelo desejo do ganho, do poder, sabe, da riqueza. Ele trocou os valores de Deus pelos desejos da sua própria natureza, do poder, da fama, do dinheiro. E aqui está, ó, vamos começar com Apocalipse, depois a gente volta para Números. Diz assim, ó, capítulo 2, verso 12, é a terceira igreja. Nós só vamos ler a igreja de Pérgamo. Diz assim, ó, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Isso aqui é Jesus falando, espada de dois gumes. Ele está se referindo à sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ele diz, ó, conheço o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás, em que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e participarem da prostituição. Aí, eu vou só pular um verso, diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra ti pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, a ênfase aqui nessa igreja é com relação à palavra. Nós vimos que Jesus fala logo no início que vai vir, quem dá testemunho dessas coisas é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. E espada, Hebreus vai dizer assim, ó, capítulo 4, verso 12, ele vai dizer que a palavra de Deus é viva, mais eficaz do que a espada de dois gumes. Então a espada aqui é a palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos voltar agora, já que o texto aqui diz que tem contra essa igreja, no período, essa igreja vai do ano 313 até 538, esse foi o período daqui, onde, nesse período, a palavra de Deus começou a ser retirada do povo. As pessoas agora não mais tinham acesso, não era mais pregada a verdade, muito pelo contrário, a igreja dominante nesse período aqui, a igreja católica, começou a misturar-se com o Estado, e aí perdeu-se a essência da palavra. E a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a espada para a nossa defesa, mas é a espada também para podar, para cortar aquilo que não serve em nós. Ela nos ensina, ela nos educa, ela nos instrui na justiça. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. Então a palavra de Deus é isso, mas aqui estava sendo perdida a palavra. Mas aí nós precisamos entender um pouquinho nesse contexto de Balaão. As doutrinas de Balaão fez o que? Levou com que os moabitas e Balaque, que era o rei, levasse o povo de Deus a cometer pecado. Nós vamos agora acompanhar isso aqui, ó, em Números, ok? Capítulo 23, logo em uma das profecias, é a segunda que Balaão estava falando. Ele diz assim, ó, olha só, Deus, capítulo 23 de Números, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Ou seja, Deus não é com
como você, como eu, não é como ser humano. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aí ele fala assim, ó, olha que coisa interessante, para que não se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá. Deus executa aquilo que é a sua vontade, aquilo que ele fala, a sua palavra é a verdade, porque ele não é como você e como a mim. Deus é Deus e nós precisamos compreender isso. Aí, queridos, nós temos aqui a história de Balaão, começando desde o capítulo 22, quando Balaque, que era o rei de Moabe, viu o povo de Israel agora na planície ali, conquistando e dominando tudo, e ele ficou assustado. Como é que a gente vai conseguir vencer esse povo? Não vamos conseguir. Aí ele soubera que Balaão era um profeta e aquilo que ele amaldiçoava seria amaldiçoado. Então ele manda uma comitiva para chamar Balaão para vir até a sua terra para amaldiçoar o povo de Israel. E aí essa comitiva foi com grandes benesses, grandes recursos para oferecer ao profeta Balaão para que ele pudesse vir e amaldiçoar. E aí nós temos aqui um relato, capítulo 22, para você só perceber. Vamos ler aqui, ó, no verso 6. Vem, pois, disse os príncipes que foi enviado por Balaque a Balaão. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu, Balaão, abençoares será abençoado, e a quem tu, Balaão, amaldiçoares será amaldiçoado. Ou seja, os príncipes levaram essa mensagem, primeiro já tocou naquilo que é uma fragilidade humana, fez o elogio, o exaltou. Não, você é muito poderoso, aquilo que você abençoar será abençoado, mas aquilo que você amaldiçoar será amaldiçoado. Então eu e você precisamos ter cuidado, quando alguém vem bajulando, exaltando as suas qualidades, cuidado, o diabo pode se utilizar disso. E aqui Balaão foi enganado já nesse primeiro momento, ele ficou cheio de si. E aí nós temos um verso que diz assim, que o orgulho precede a queda. Quando você se sente orgulhoso, poderoso, cuidado que você pode cair. Essa é a questão. E aí o que acontece? Então, diante disso, aí Balaão, diante dessa questão, ele então agora vai consultar a Deus. Diz assim, a partir do verso, então os anciãos foram, verso 8, Balaão lhe disse, ficai aqui esta noite e vos trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? Deus tem essas perguntas interessantes, como se ele não soubesse. Deus faz essas perguntas retóricas para que eu e você possamos reconhecer quem somos. Qual é a nossa condição? O que estamos fazendo? O que você está fazendo? Qual é a sua real condição? Hoje Deus pergunta, o que você está fazendo? Quais são os seus propósitos? Qual é o seu objetivo? Cuidado! Deus estava perguntando, quem são esses homens aí, Balaão? Aqui, quem são? Veio Deus e disse, quem são esses homens? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissesse, eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem pois agora e amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo. Verso 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado, é meu povo. Verso 13 agora diz assim, o verso 13, levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai-vos a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Pronto, aqui está a grande falha do ser humano. Ou seja, você tem um desejo, aquele era o desejo de Balaão, era ir para lá para amaldiçoar o povo. Por quê? Porque agora ele ia ganhar muito dinheiro. Então muitas vezes as pessoas estão renunciando aos seus valores e aos seus princípios só em busca de riqueza, de poder, de fama ou dos prazeres. E aí Balaão chega para os príncipes, quando amanhece, Deus diz que não era para ir amaldiçoar, porque aquele era um povo abençoado, aquele era o seu povo. Mas Balaão disse, pode voltar para o seu povo, porque Deus recusou deixar-me ir com vocês.
Então agora ele não traz para si a responsabilidade de dizer, não, eu não vou porque eu faço a vontade de Deus. Não, ele acusa Deus que ele não vai, ele queria ir, mas ele não vai porque Deus não deixa. Sabe, queridos, aqui está um problema. Deus, ele permite a nossa liberdade, mas Deus nos alerta. E aí Balaão foi para lá, ele estava tão cego pelo desejo do ganho, que Deus foi trazendo cada situação e ele estava equivocado, ele estava fechado nos seus objetivos. Para você ter uma ideia, foi nessa sequência, a partir do verso 21, quando Balaão monta no seu jumento e vai para lá, e por 3 vezes a jumenta, ela se desvia do anjo que a jumenta conseguia ver. Balaão não, porque ele estava cego no desejo de ganhos financeiros e estava jogando por terra os princípios e os valores. E aí Balaão fica tão cego que ele bate na sua jumenta, ele espanca a sua jumenta, que o servia já há muitos anos. E aí Deus usa a sua jumenta para falar com ele, para ver se ele acorda mesmo. Mesmo assim, ele continua no seu desejo e Deus permite. Sabe, queridos, quando eu e você estamos tão decididos por alguma coisa que pode estar contrário à vontade de Deus, Deus ele traz mensagem para fazer a gente parar. Mas quando a gente não quer parar, Deus permite que a gente vá para a gente colher as consequências, e foi o que aconteceu com Balaão. E aí, a Balaão, para a gente só dar um salto, no capítulo 31, Balaão, quando o povo de Israel cercou e lutou contra os moabitas, Balaão foi morto. Olha qual foi o resultado desse profeta: morreu junto com o povo porque rejeitou a vontade de Deus. De que valeu ganhar dinheiro? De que valeu fama, poder? Nada serve, porque perdeu a vida e perdeu muito mais a salvação eterna por conta de rejeitar a vontade de Deus. E sabe o que mais? Queridos, nós precisamos aprender alguma coisa. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele estava tão desejoso pelos ganhos. Sabe o que ele fez? Ele montou uma estratégia, que ele viu que a única maneira do povo de Deus perder as bênçãos de Deus era que o povo entrasse em pecado. Sabe a estratégia dele? Ele falou para Balaque, trouxe agora, convidou os líderes de Israel para vir às festas e verem as suas mulheres, as moabitas, dançando e se prostrando diante dos seus deuses, e os israelitas começaram a se misturar, começou a ter relação sexual com aquelas moabitas e perderam as bênçãos de Deus, e veio uma praga e milhares de israelitas morreram. Por quê? Porque deixaram de fazer a vontade de Deus, o pecado entrou e aí houve uma queda. E é isso que Apocalipse fala. Ou seja, Apocalipse está dizendo que as doutrinas de Balaão estão fazendo parte do povo de Deus, fez no passado e está fazendo hoje. Se a gente ficar no pecado, você perde as bênçãos de Deus. Então nós precisamos fugir do pecado, fazer a vontade de Deus, estabelecer os valores e os princípios. Então que Deus te abençoe, que hoje eu e você possamos tomar a decisão: eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar, vou renunciar o meu eu. Não é o ganho, não é a fama, não é o poder que vai dar a você a felicidade plena. Não, o que dá a você a felicidade plena é fazer a vontade de Deus, estar com Cristo. Deus quer te abençoar, e que Deus te abençoe nesse dia, e vamos orar nesse instante. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a renunciar o nosso eu, a fazer a tua vontade. Nós te oramos por Jesus, amém.